seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cida Rezende e estou aqui na carreta Agro Brasil, do sistema CNA e Senar. Ela leva conteúdo de qualidade Brasil afora para entregar informação qualificada para os empregadores e também para os trabalhadores do campo e da cidade. Hoje o assunto é importante, é trabalho sustentável. Para falar com a gente, trouxemos aqui, nesse ambiente da carreta Agro Brasil, o auditor fiscal Luiz Henrique Ramos. Ele é coordenador de Diálogo Social e Trabalho Decente da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. Aliás, a carreta Agro Brasil está estacionada justamente aqui no pátio do Ministério do Trabalho. E eu vou convidar o Luiz para falar com a gente sobre trabalho sustentável. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Não, é um prazer imenso da Secretaria de Inspeção do Trabalho poder se aproximar mais do empregador, do produtor rural e do trabalhador rural também, para a gente poder levar um pouco mais de informação, né? Como você mesmo disse, a gente quer levar uma informação qualificada para toda a população, muitas vezes em locais onde a gente não alcança, né? Onde a política pública é um pouco defasada, mas a gente consegue, a partir de momentos como esse, levar uma informação muito qualificada também para esses produtores e trabalhadores rurais. E para começar, eu queria que você me explicasse o que é trabalho sustentável. Bom, a gente quando lançou o programa chamado Programa Trabalho Sustentável, a gente pensou um pouco nessa mudança do mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho é muito dinâmico e a gente tem visto toda essa questão do ESG, né? Essa sigla que faz referência ao ambiental, ao social e à governança, e como a gente poderia trazer essa parte social de uma forma mais forte para o diálogo com empregadores e trabalhadores, né? E a gente lançou esse programa chamado Programa Trabalho Sustentável, justamente com a perspectiva de como fazer um negócio ser sustentável, então trazer essa sustentabilidade do negócio, que um negócio seja produtivo, que gere lucro, mas que também seja feito com qualidade para o trabalhador, né? Que o trabalhador tenha os princípios do trabalho decente naquele ambiente de trabalho. Essa palavra que você usou agora, sustentabilidade, como que ela se relaciona com o trabalho decente, com o trabalho no campo, por exemplo? Totalmente, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, acho que o mundo inteiro já se remete à parte mais ambiental, né? E de fato a agenda ambiental é muito forte, mas nos últimos anos a gente já vê que essa agenda também da parte social tem aumentado, está ganhando uma relevância muito grande. E a gente traz com que essa parte da sustentabilidade atinja a relação de emprego, relação de trabalho que é feita ali no campo, né? A gente vai falar hoje muito sobre cadeias produtivas e quando a gente pensa no produto que a gente está aqui sentado numa mesa de madeira, né? De onde é que veio essa madeira? A gente vai lá no campo, no meio rural, e vai trazer como foi feita essa extração dessa madeira, como é feito a produção, cultivo de café, como é feita a pecuária. Está sendo feito de uma forma sustentável também. A gente está só se importando com a questão de desmatamento, ou a gente está se importando também como está a situação de trabalho daqueles trabalhadores que estavam ali naquele setor, né? Então, é isso que a gente tem trazido nesse tema da sustentabilidade, é que aquele trabalhador tenha um trabalho decente, que a gente consiga fazer a promoção do trabalho decente e com o empregador, com o produtor rural, a gente trabalha muito na conduta empresarial responsável. Como a gente pode promover essa conduta empresarial responsável, que o próprio produtor possa verificar a sua situação, se está correta, se está errada, e ir para uma linha de conformidade trabalhista. Então, como que pode. Então, Luiz, você citou o trabalho responsável. Como que o empregador no campo, o pequeno empregador, o médio empregador, pode trabalhar a questão do trabalho decente na produção agrícola, agropecuária?
Bom, isso aí é um grande desafio para a gente, né? Até pelas características do trabalho rural brasileiro, a gente tem muito mais pequenos produtores do que médios e grandes, né? Então a gente tem que alcançar mesmo esses pequenos produtores, que é a grande parte dos nossos produtores. Assim como na cidade a gente tem muito mais micro e pequenas empresas, a gente tem que ter uma política diferenciada para esses produtores, né? Como chegar, levar informação para esses produtores e chega um momento também, a gente é da inspeção do trabalho, em um momento nenhum a gente abre mão do poder de polícia mesmo, da fiscalização, né? Chega um momento que a gente tem que fazer essa fiscalização. Mas hoje, com esse programa, a nossa ideia é trabalhar em cadeias produtivas, fazer um diagnóstico profundo de cada cadeia que a gente está trabalhando, justamente para fazer abordagens diferentes, né? E aí o programa é do Ministério do Trabalho e Emprego, não é só da Inspeção do Trabalho, hoje é coordenado pela inspeção, mas às vezes a gente vai verificar que naquele momento daquela cadeia produtiva não é necessário uma fiscalização, né? Ou ainda não é necessário. É chegar com algumas políticas públicas de forma que a gente consiga trazer essa promoção do trabalho decente, que esse pequeno produtor possa ter uma conformidade e possa ter suas necessidades atendidas, né? Por exemplo, a gente está falando do açaí ali no Pará, há uma necessidade grande de cooperativismo ali, de associativismo. Então, dentro do Ministério do Trabalho existe uma Secretaria Nacional de Economia Solidária que pode fazer um trabalho ali. Se a gente está falando do café, existe uma migração muito grande, né, de trabalhadores entre estados brasileiros. A gente vai pegar da Bahia para o sul de Minas. Então, ali a gente precisa. Por que esse pessoal está migrando, né? A migração a gente sabe que é um direito do trabalhador, mas eles estão migrando por exercer o seu direito ou por uma necessidade, né? Será que eles estão sendo qualificados naquele local de origem? Então, vamos ver aqui as secretarias do Ministério que trabalham com uma qualificação profissional e vamos trabalhar com qualificação profissional, né? E tem momentos também que a gente verifica que o produtor, ele tem conhecimento, chega até ele toda a legislação trabalhista e ele muitas vezes opta por não cumprir essa legislação. E aí a Inspeção do Trabalho faz um trabalho ali de qualidade também e o poder de polícia para que essa conformidade seja feita, ainda que seja por meio de uma fiscalização, né? Então a gente tem diferentes abordagens dentro do Ministério do Trabalho para atender aos produtores rurais e chegar com uma política pública de qualidade, né? E quando a gente fala em uma conduta empresarial responsável, a gente também chama o próprio empregador e seus sindicatos, suas associações, para essa responsabilidade de como promover a conduta empresarial responsável, né? Hoje se fala muito em devida diligência e você vai pegar o mercado europeu, mercado americano, se fala muito isso, né? A diretiva da União Europeia em matéria de devida diligência Que é trabalhista, né? devida diligência. A devida diligência é justamente a gente tem se a gente vai fazer uma compra de um imóvel, né? A gente não faz uma devida diligência se aquele imóvel está ok, está regular. Para o seu próprio negócio, você também pode fazer uma devida diligência e saber, né, quem são seus fornecedores, de quem que você está comprando, para quem que você está vendendo, né? O próprio consumidor faz isso, né? Um consumo consciente hoje, né? A gente fala para o produtor, mas a gente também fala para o consumidor, né? Como é que ele pode fazer esse consumo consciente? Hoje a gente está aqui, né, na carreta do agro, dentro do sistema CNA, do Senar. Bom, como é que a CNA pode promover essa conduta empresária responsável para os seus produtores também, né? O Senar é uma instituição que leva muito conhecimento para o produtor rural, né? Como é que a gente pode melhorar, por exemplo, a aprendizagem através do Senar, né? Para que haja uma sucessão familiar no agro, que é um tema também que é tão carente, né? Que a gente discute tanto, né? Como é que é a entrada do jovem, a manutenção do jovem no agro. Então, isso tudo faz parte de uma conduta empresária responsável, que a gente tem responsabilidade enquanto governo, mas que a gente também chama a responsabilidade dos próprios empregadores para poderem, através de suas associações, sindicatos, também promover esse tipo de conhecimento e de política, né, também que eles conseguem fazer por eles mesmos, né? Luiz, você me chamou a atenção que você está falando de um programa que traz proatividade, traz prevenção. É isso? Não, perfeito, Cida. Esse é o nosso foco, né? Muitas vezes hoje a gente tem, quantos casos a gente tem de trabalho análogo à escravidão, quantos casos a gente tem no Brasil de trabalho infantil, né? A gente verifica, a gente vai enquanto inspeção do trabalho
Mas resolver esse problema, a violação ali do direito humano já está posta, né? Já foi feita. Então a gente tem que entender que a gente tem que chegar antes, né? E eu te dou um exemplo. A gente tem tido casos ali com o cultivo da cebola, a gente teve alguns casos, né, nos últimos anos. A gente sabe como é a produção de cebola ali no município, nos municípios ali de Santa Catarina, por exemplo. A gente sabe que em novembro há uma demanda muito grande de trabalhadores. Isso a gente sabe há 5, 6, 7 anos, 10 anos atrás, a gente já sabia que isso acontecia, sabe que vai acontecer em novembro desse ano, no ano que vem vai acontecer também. Então, por que a gente já não faz todo um trabalho com os empregadores ali, né, de como é que vai ser feita essa migração dos trabalhadores? E eu falei cebola, por exemplo, mas a gente sabe que o café é a Café em mesma coisa. agosto, O né? café agora, né? Começou agora Começou agora e vai em até abril agosto. e vai até agosto, a gente já sabe como é que tá a laranja, então a gente sabe como é que são as safras, né? Os empregadores sabem disso também. Então a nossa ideia é que a gente consiga chegar antes. E a gente tem um período entre safra onde os empregadores eles podem se preparar, né? Então, se o café acaba em agosto, a safra, eles têm de agosto até abril do ano seguinte para se preparar, né? Para saber como é que vai ser o alojamento dos trabalhadores, como vai ser feita essa migração, como é que eles vão ter o salário dos trabalhadores, eles já têm uma previsão da safra, quantas sacas vão retirar ali da sua propriedade. Então, tudo isso a gente tem trabalhado de uma forma preventiva, para que a violação do direito humano não aconteça, né? A gente sabe que eventualmente pode acontecer, né? Se a gente pega o tamanho do agro brasileiro, o tanto de casos de trabalho escravo que a gente tem, que a gente sabe que são exceções, né? E o Brasil, hoje, ele faz essa individualização do empregador justamente para que não haja toda uma maculação do setor como um todo, né? De condenar todo o setor. A gente faz esse trabalho justamente para individualizar e saber que existem maus empregadores, assim como tem bons empregadores, como tem maus trabalhadores, como tem bons trabalhadores, né? E tem bons gestores do governo, como tem maus gestores, isso é do ser humano, né? Então, o que a gente quer é individualizar essas questões para não interferir no setor como um todo, mas a gente tem que agir de uma forma preventiva ou de uma forma ali depois, quando a violação já está feita. Então, por que não tentarmos agir ao máximo de uma forma preventiva para proteger o trabalhador e garantir que o empregador possa entrar num período de safra já consciente do que ele vai precisar e, caso ele erre, ele tem que ser punido, isso aí é natural, né? Você está falando da relação de trabalho entre empregador e trabalhador. Um dos pilares do programa Trabalho Sustentável é justamente o diálogo social. Como é que o Ministério está articulando isso junto aos empregadores e aos trabalhadores no campo e na cidade? O diálogo social para a gente é fundamental, né? Por quê? Muitas vezes o empregador, né, naquele tema ali da devida diligência que eu falei para você, ele vai fazer um programa de monitoramento dele. Muitas vezes ele vai fazer de uma forma sozinha. E quem mais está ali no campo, quem mais sabe dos problemas da propriedade dele é o próprio trabalhador dele, né? Então, a gente estimula que haja esse diálogo, que haja essa conversa entre eles, né? A gente estimula que eles sentem na mesa com os sindicatos, né? Um dos princípios fundamentais do trabalho decente é a liberdade sindical, então a gente estimula o empoderamento de lideranças sindicais, tanto para trabalhadores rurais como para produtores rurais, para que os sindicatos no meio rural possam evoluir, né, e que haja esse tipo de conversa. Dentro de uma negociação, de convenção coletiva, de acordos coletivos, que se coloque também esses temas de direitos humanos, né, que é muito relevante isso, que não só se discuta simplesmente o salário, mas que as condições de trabalho sejam discutidas. Isso tudo é feito com diálogo. Dentro do Ministério do Trabalho, a gente tem aqui uma política que a gente tem feito desde de 2023, que são os pactos setoriais, né? E a gente tem feito mesas nacionais de diálogo social em alguns setores, e a gente começou com a uva e o vinho, então ali na vitivinicultura, ali na região de Bento Gonçalves, onde a gente teve um problema sério de trabalho escravo no início de 2022, né? A partir dali, daquela situação de uma violação gravíssima de direitos humanos, né? De trabalhadores em condições análogas à escravidão, dali surgiu uma mesa de diálogo, um pacto setorial bem focado no Rio Grande do Sul, e ali
depois daquele problema, a gente teve todo um ano de trabalho, de conversa, como resultado direto desse diálogo social, a gente teve no ano seguinte uma formalização de 300% maior do que no ano anterior, né? Então, assim, a gente vê um trabalho muito direto do diálogo social. Pela primeira vez, a gente teve uma convenção coletiva ali naquele local, né? E a partir dali, a gente verifica uma possibilidade de avançar, de ampliar para outros setores. Então, a gente foi para o café também. Fizemos um Pacto Nacional do Café, instalamos 6 mesas regionais de diálogo social nos principais estados produtores de café, e hoje a gente tem, né, entre as safras e durante as safras também, a gente tem tido reuniões, tanto no nível regional como no nível nacional, entre os atores sociais ali do café, né, e a gente vai além do tripartismo clássico ali da OIT, né, que é governo, empregadores e trabalhadores, e a gente chama a sociedade civil também para conversar com atores relevantes da sociedade civil, né, e vimos isso como uma excelente prática no café, e a partir daí a gente fez um pacto nacional no setor da agricultura e pecuária no Brasil, instalando uma mesa nacional da agricultura e pecuária. Então a ideia é discutir diferentes setores, alguns de forma regional, alguns de forma setorial e alguns de uma forma macro mesmo. Instalamos também no final do ano passado a mesa nacional da fruticultura, ali na região de Juazeiro e Petrolina, e a ideia é avançar em outros setores, que a gente consiga ter essa mesa de diálogo instalada, a fim de que a gente consiga ter um diagnóstico maior da situação e podemos assim enfrentar de uma forma com mais propriedade, enquanto governo, mas também com empregadores e trabalhadores ao lado. Luiz, quero te agradecer pelas suas explicações, pela sua presença. E se você quiser deixar uma mensagem para a nossa audiência sobre esse trabalho que vocês desenvolvem com relação ao trabalho sustentável, fique à vontade. Bom, muito obrigado, Cida, muito obrigado ao Sistema CNA, Senar, por ter franqueado esse espaço para a gente poder falar diretamente aos produtores rurais. A mensagem que a gente está de portas abertas, né? O Ministério do Trabalho está de portas abertas para o agro brasileiro. A gente quer conversar com os produtores rurais, a gente quer chegar em mais setores. Hoje a gente tem um trabalho aí em 12 setores rurais, tem alguns urbanos também, né, dentro do programa Trabalho Sustentável. Então, cada setor a gente encontra particularidades e diferenças, né? A gente não atua no agro de uma forma padrão, com uma caixinha certinha para o agro. A gente quer, para cada setor, a gente quer atuar de uma forma diferente. Muitas vezes, dentro do mesmo setor, em alguns estados e regiões do Brasil, a gente muda também a nossa forma de atuação. Então, a gente está o nosso site no ar, né, dentro do Ministério do Trabalho. Se colocar ali na busca, ali no navegador, Programa Trabalho Sustentável, já vai ter algumas informações, a forma de contato, cartilhas, onde a gente fala sobre trabalho análogo à escravidão, sobre trabalho infantil, sobre discriminação, formas de contratação no meio rural, que é um tema tão relevante, né? Estamos discutindo bastante isso, então tem toda essa informação. Tem uma ferramenta muito interessante, específica para o meio rural, que é o autodiagnóstico do setor rural, onde o próprio produtor pode preencher ali, vai respondendo algumas perguntas, e o sistema já diz se ele está em conformidade ou não com a legislação, e já monta um plano de ação de como ele deve agir para estar em conformidade com a legislação. Não precisa logar, não precisa botar nome, nada, justamente é para que o produtor tenha a liberdade de colocar ali o que ele está certo, o que ele está errado e como ele pode ter um plano de ação, né? Então a gente está à disposição para ajudar, para conversar, para dialogar com qualquer setor, né? Então essa é a nossa mensagem mesmo, que estamos de portas abertas. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. E se quiser saber mais sobre trabalho sustentável, as nossas redes sociais do Ministério do Trabalho e no site do Ministério do Trabalho você vai encontrar muitas informações. Mas também esse conteúdo estará disponível nos canais do Sistema CNA Senar.